a suficiência de Cristo. Cristo plenamente suficiente. Ele assim o é. Colossenses, o livro do Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, é especificamente sobre esta verdade de que Cristo é suficiente. Vamos continuar ouvindo a mensagem desta carta, deste livro apostólico, e hoje vamos focar em Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 14. Colossenses 1, de 9 a 14. E antes de lermos esse trecho, essa porção para a bênção e edificação das nossas vidas, vamos recordar 2 versículos em Colossenses que resume bem a mensagem, a verdade toda desta carta, deste livro. Lá no capítulo 2, versos 9 e 10, dizem: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vamos juntos ler esses 2 versos, ministrar a palavra um ao outro nesta noite em conjunto, juntos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E agora então o texto e a porção da palavra de Deus para nós nesta noite. Começando com o verso 9, e antes vou recuar um pouco para lembrarmos o contexto, começando com o verso 1 do capítulo 1. E lá diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, uma carta apostólica, uma verdade apostólica, fundamento da igreja de Jesus Cristo, verdade de Cristo, apostólica. Eu, irmão Timóteo, aí entra a comunhão da igreja, dos irmãos, e continua no verso 2, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos, em Bragança, a vocês graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, aí está essa gratidão do apóstolo Paulo pela obra de Deus em Cristo na vida desses irmãos desta igreja, e que conheceram Cristo e a Deus como? Pela palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Qual é a verdade? O Evangelho. O Evangelho. Tudo muito claro e definido segundo o ensino apostólico, o ensino que a igreja segue e ouve. Continuando então, nós vamos ao verso 9, e agora a palavra de Deus que queremos ouvir de uma forma específica nesta noite, que ela abençoe seu coração, que o coração de cada um agora se abra para a palavra. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos
de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Mais uma vez, esta palavra do Senhor para a bênção da sua vida e seu coração. Verso 9: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Bruna Lombardi dispensa apresentações? Penso que sim. Uma matéria sobre ela no site Os Famosos. Ouça. Quero partilhar com você alguns trechos. O jornalista que a entrevistou para esta matéria, este artigo, do que ouviu, primeiro ele faz um apanhado e ele relata o seguinte sobre ela: o que a atriz faz é sondar, sempre com uma dose inicial de ceticismo, uma determinada filosofia, para então conhecê-la melhor e, de algum modo, agregá-la ao seu mosaico pessoal de percepções. Foi o que aconteceu no final dos anos 70, quando ela fez aulas de respiração baseadas nos ensinamentos do Osho. É um guru indiano, passou a ser chamado de Osho. O nome dele era Rajneesh, mas depois, já mais fim da sua vida, passou a ser conhecido como Osho. Teve problemas na Índia, acabou migrando nos Estados Unidos, estabeleceu uma colônia lá no estado de Oregon, e foi um problema terrível aquela colônia. Todos aqueles ali buscando as suas iluminações acabaram criando muitos problemas na região, inclusive crimes. Finalmente ele também foi apanhado em algumas coisas erradas, foi expulso dos Estados Unidos, voltou para a Índia, onde faleceu. Guru Osho. Muito bem. Ela procura agregar então percepções ao seu mosaico, ao seu ajuntamento sincretista, e foi algo que aconteceu também quando ela ouviu sobre os ensinamentos do Osho, através de uma outra pessoa, um outro mestre que o seguia, fazendo aulas de respiração. E aí, então, palavras dela, na matéria, no artigo agora. Bruna Lombardi falando: eu já era interessada em yoga, meditação. Sabia que havia vários canais que você podia abrir e usar. E graças a Deus, aí damos uma desculpa a ela, eu acho que o hábito da expressão, entrou um Deus e graças a Deus no meio aqui. Mas você podia, então diz ela, eu sabia que você podia abrir vários canais e usar, e graças a Deus havia passado ilesa pela época do grande lisérgico. O que é lisérgico? O grande lisérgico. Então ela fala de uma época, né, onde se buscavam drogas para também usá-las como um dos canais para se chegar à iluminação. Então ela sobreviveu a isso, ela está dizendo graças a Deus, não é? Porque muitos morreram.
Vou ler mais uma vez. Eu já era interessado em yoga, meditação. Sabia que havia vários canais que você podia abrir e usar. E graças a Deus havia passado ilesa pela época do grande lisérgico. E aí ela continua. Fui às aulas com o meu ceticismo habitual. Quando comecei, fiquei impressionadíssima com as técnicas. Mostravam coisas que me fizeram pensar. Caramba, retiro tudo o que eu tinha dito. Aí o articulista diz, Bruna teve essa sensação logo em sua primeira experiência. E ela continua então agora falando, diz, vi que o cara sabia o que estava ensinando. Aí o articulista continua narrando. A partir dali ela começou a buscar materiais sobre a filosofia do Osho. E chegou, inclusive, a escrever o prefácio de um livro de Osho, traduzido para o português. Ela fez o prefácio deste livro de Osho, então na língua portuguesa. Nesse prefácio, ela escreve o seguinte, entre outras coisas. O caminho da luz, da iluminação, da integração cósmica, isso tudo está no ar e está entre nós. Basta ir conhecendo os filamentos para crescer e se tornar uma pessoa inteira. É uma profunda vivência. Nasce de nossa intuição, da nossa relação com o todo. Palavras dela no prefácio. Vou ler mais uma vez. Espero que você entenda. E se não entender algumas coisas, realmente não faz sentido. Não se preocupe, o problema não é você. O caminho da luz, da iluminação, da integração cósmica. Isso está no ar e está entre nós. Basta ir conhecendo os filamentos para crescer e se tornar uma pessoa inteira. É uma profunda vivência. Nasce da nossa intuição, da nossa relação com o todo. O que nós apanhamos aqui? Bruna Lombardi, na verdade, aqui nessa posição religiosa dela, é um ícone dos nossos tempos. Você está cercado por pessoas que de um jeito ou de outro estão com a cabeça mais ou menos por aí. É a cultura, é o pessoal da televisão, da mídia. Você vai encontrar, na verdade, à sua volta, dois tipos de pessoa em particular. Ou os materialistas duros, o que existe é só matéria, eu vivo para a matéria, e quanto mais eu tiver do material, mais feliz serei, e algum dia o material vai me dar alegria total e satisfação plena. Algum dia vai, não sei quando. Ou então esses que vivem essa espiritualidade, essa visão espiritualista junto à matéria, interpretando a matéria e a espiritualidade, às vezes de forma confusa, separadas, etc. Esses dois o Senhor vai encontrar à sua volta no trabalho, nos amigos e certamente nos familiares. Bem, o que nós encontramos aqui nessa posição? Primeiro, nós percebemos que é sincretista. Ela entende que há uma somatória de tudo. Não importa de onde vem, como vai, e tenho certeza que nesse sincretismo todo dela, se alguém a ensinasse, ela aceitaria também, ela incluiria Cristo de alguma forma nessa salada de frutas aqui. Sincretismo. Não há verdade, todas as coisas são verdadeiras, e nós fazemos aí um ajuntamento de tudo isto. Você percebeu isto pelas palavras dela, não é verdade? Ela vai sondando as filosofias com cuidado e vai agregando no seu mosaico, não é? Depois você percebeu que há aqui uma ideia de conhecimento esotérico. Você é introduzido em partes, em passos, por um guru. Você não tem o conhecimento todo. Você vai primeiro ter que receber algo, depois, em cima daquilo, vai se lidar mais, você vai desenvolvendo. Há aqui também uma outra dimensão, outra verdade. A mediação de gurus, os iluminados, aqueles que já estão mais longe. E eles, então, é que podem lhe guiar nesses passos. É preciso buscá-los. Você percebeu também que o alvo é indefinido. Quando é que se chega lá, o que está querendo se chegar? Não se sabe. É uma busca aí que vai continuar.
E esse todo aí, ninguém sabe onde é, como que é. Então, nós temos este alvo indefinido. Nós também temos aqui nas colocações dela o mérito humano total. Tudo isso que é feito é possível pelo exercício, o esforço da própria pessoa, do próprio ser humano. Está nele. E percebemos também uma grande dose de uma posição aética, isto é, amoral. Ela fala da fase do lisérgico, sem nenhum arrependimento, não vê nenhum problema naquilo, ainda que ela saiba que muitos pereceram naquele caminho. Felizmente, graças a Deus, ela escapou. Mas você percebe que a espiritualidade não tem uma ligação forte com aquilo que você faz no seu corpo, na sua vida. E se você olhar, por exemplo, no carnaval, aqueles todos das folias, todos eles não, mas uma boa parte ali se diria espiritualista. A espiritualidade que eles falam não tem muito a ver com o comportamento, a questão moral. Enfim, apenas citando alguns pontos que estão embutidos, se manifestam nesses posicionamentos. E é o que está aí. Nós que vivemos num país de tradição cristã, onde uma grande maioria se declara católico, há um número enorme que se diz evangélico, e na verdade temos uma população caminhando mais ou menos por este rumo aqui. Uma situação complicada e que domina a cultura e a cabeça das pessoas. A mídia é especialista em divulgar essa visão de mundo, essa visão de vida, essa visão de espiritualidade. Nós lemos o trecho do apóstolo Paulo para a igreja em Colossos. Cidade de Colossos, na Ásia Menor na época, hoje a Turquia na parte ocidental. 3 cidades próximas ali, Hierápolis, Laodiceia, Colossos. Éfeso, a grande Éfeso, ficava a menos de 200 quilômetros. Essas 3 no vale do rio Lico. E lá, igrejas surgiram nessas 3 cidades. Sabemos que a de Colossos, por esta própria carta, foi estabelecida por uma pessoa chamada Epáfras. Pregou o evangelho lá e possivelmente era o pastor desta igreja. Epáfras trabalhou ali por anos. Pensa-se que esta igreja surgiu por volta do ano 52, quando Paulo esteve em Éfeso, a grande Éfeso, capital regional, de influência regional, e lá ele, por quase 3 anos, ensinou e treinou os crentes. E dali diz o livro de Atos que saiu a pregação por toda a Ásia Menor, que seria a Turquia hoje. É possível que Epáfras foi um desses, que partiu de Éfeso, depois de treinado por Paulo, e foi a Colossos, e pregou o evangelho, nasceu uma igreja, e ele se tornou pastor lá. Bem, isso lá foi em 52. Agora, quando essa carta é escrita, estamos falando de por volta do ano 61 depois de Cristo. Um bom tempinho já passou, e agora o apóstolo Paulo está preso em Roma. E se você ler o livro de Atos, o livro da história da igreja após o evangelho, no final de Atos, o livro conclui com Paulo preso em Roma. Havia sido preso em Jerusalém, foi levado a Roma porque ele era um cidadão romano, tinha esse direito de ser julgado na capital pelo imperador, e ele está numa prisão domiciliar. E ele tem liberdade de receber as pessoas, é dito lá no livro de Atos, nessa prisão domiciliar então. E Paulo recebe Epáfras, ele está em Roma. Colossos seria a Turquia para nós hoje. Epáfras vai até Roma. Não sabemos a razão, talvez buscar orientação apostólica. Paulo nunca esteve, pelo que temos nesta carta, se você ler ela toda, vai ver ele citando, que ele não conhece pessoalmente esses crentes em Colossos, ele não esteve nesta igreja. Epáfras vai então se encontrar com Paulo em Roma, na prisão, possivelmente buscar orientações e dizer como é que a igreja está indo lá em Colossos. E aí Paulo, ouvindo o relatório do pastor Epáfras, escreve esta carta. E é interessante que não é Epáfras que volta para trazer a carta para a igreja, mas é um homem chamado Tíquico, e ele então volta para levar a carta, esta carta aos Colossenses. O que é que Epáfras fala para Paulo, lá em Roma, que leva Paulo a escrever esta carta? Epáfras fala que a igreja dele vai indo bem, então Paulo começa a carta, nós lemos uma parte com gratidão a Deus, pela forma como o evangelho
está firme entre eles, está frutificando, desenvolvendo, etc. Mas Epáfras também apresenta a Paulo uma grande preocupação. A preocupação do assédio das ideias da cultura em Colossos e a volta da igreja e o risco que se via ali. Não sabemos se essas ideias já haviam penetrado bem a igreja ou não. Paulo diz que eles estão indo bem, talvez não, mas há pessoas fora da igreja, ou talvez alguns da igreja já se contaminando com o que a cultura faz. Que cultura era essa? Ali havia um sincretismo de ideias, e os entendidos percebem que lá começava já um movimento que depois vai se tornar muito firme no segundo século depois de Cristo, algumas décadas à frente, chamado então gnosticismo. Primeiramente, esse movimento trazia uma visão de vida e universo grega. Os gregos tinham a visão dualista, espírito e matéria, duas coisas separadas. E a seguinte visão: espírito é bom, matéria é ruim. E aí o ser humano, composto das duas coisas, vive um drama. Ele tem um corpo que a matéria é físico, isto é ruim, e ele tem um espírito que é bom. E eles aí abordavam de uma série de maneiras, lidando com esse conflito, essa dualidade aí. Precisa se valorizar o corpo? Não, talvez não, porque matéria não presta, é ruim. Precisa se valorizar o espírito? Sim. Ou talvez o espírito poderia redimir esse corpo, quem sabe, mas enfim, há uma série de explicações. Isso estava lá em Colossos. Mas eram sincretistas. Eles agregavam outras ideias e as adaptava à sua visão de vida, sua forma de entender a existência humana. Chega o Evangelho. O que é que vão fazer com eles? O que aqueles gnósticos ou aqueles que estão ali começando com essas ideias vão fazer com Jesus Cristo e com o Evangelho? Sabemos pela história que eles pensaram o seguinte: Jesus Cristo não pode ser humano. Deus criou as coisas. Sim, Deus criou, mas Deus é espírito, é bom e perfeito. Ele não poderia ter contato com a matéria. O universo é feito da matéria. Como é que Deus lidou com isso? Bem, a matéria é eterna. Deus não criou a matéria. E ela é má. Mas Deus vai reformulá-la, criar o universo e até o ser humano. Mas Ele não pode tocar, então Ele cria emanações, ou seres, um após o outro em sequência, até que um deles toca o mundo e o cria. É assim, Deus não tem um contato direto com a matéria, através de emanações. Quem é Jesus Cristo? É uma emanação de Deus. Ele veio à terra. Mas ele não pode ser verdadeiramente homem, ser humano, se tornar matéria, porque ele é, de certa forma, emanação de Deus, que é espírito, é verdade. Então Jesus tinha a aparência de ser humano, mas não era um ser humano. E mais, ele também não era Deus plenamente, era apenas uma emanação de Deus. Um Cristo, um Evangelho que começa a se adequar ao que eles criam, que eles já traziam. Então tudo que chegava ali, eles iam adequando, mudando e transformando. E nessa questão, eles também diziam que o pecado é coisa do corpo, não há nenhum erro nisto. A questão é tratar o espírito. E mais, Jesus Cristo não foi verdadeiramente humano, então também não houve a morte real na cruz e, na verdade, a emanação de Deus que entrou nele, possivelmente no batismo, saiu antes dele morrer na cruz. Então não foi um sacrifício vicário em nosso lugar pelo pecado. E daí por diante a coisa vai se adaptando. E então Cristo serve para o quê? Cristo é mais um guia, entre outros que eles adotavam, mais um guru que poderia ajudar-nos nesses passos da iluminação espiritual. De mais e mais chegamos à percepção da verdade, da luz, etc. Essa situação lá.
E Epáfras percebe o problema, porque esse pessoal não diz, olha, esqueça Cristo, esqueça Deus. Eles soltariam talvez no meio um graças a Deus também no seu discurso. Não diria, esquece Cristo, não. Estavam de forma muito articulada na cultura, de forma que agrada, é popular, todo mundo pensa assim, modificando o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo. E aí Paulo escreve esta carta. De um lado, encorajando e parabenizando a eles e sendo grato a Deus pelo avanço e firmeza. Do outro, advertindo e alertando contra o perigo que está rondando eles, com essas distorções pagãs, estranhas ao Evangelho. E aí, quando nós lemos esse trecho em particular, a palavra de Deus vem a você nesta noite. Ele diz, ilumine-se em Cristo. Ilumine-se em Cristo. Você está se iluminando em quem? Quem é a sua luz? Quem é que lhe diz quem você é neste universo? Quem é que lhe diz qual é o seu problema maior? Quem é que lhe diz, então, como ser resgatado desse problema? Quem é que lhe diz como, então, você deve viver? Quem é que lhe diz para onde você está indo quando você avança rumo à eternidade, dia após dia? Enfim, qual é a sua luz? Ilumine-se em Cristo. O apóstolo Paulo escreve a estes que já conheceram Cristo à luz, já entenderam o Evangelho, mas poderiam ser envolvidos e cair no erro. Escreve a eles, lembre-se, vocês que já conhecem a Cristo, a luz de Cristo, essa é a luz da vida de vocês, é a luz suficiente, não olhem para mais nada, vocês têm tudo, é Ele e somente Ele. Você já foi iluminado por Cristo aqui nesta noite? Ouça a palavra e se firme na palavra, e Cristo seja sempre a sua luz. Você ainda não foi iluminado por Cristo, não fique tateando e fazendo mosaico e nessa contradição não chega a lugar nenhum. Encontre a luz em Jesus Cristo e Cristo será a sua luz plena e suficiente, porque Ele é Deus conosco. Ilumine-se em Cristo. Lá estavam então estes gnósticos, ou este movimento embrionário do gnosticismo, falando o quê? Numa iluminação processual. Você vai se desenvolvendo, não muito diferente da nossa Bruno Lombardi dos nossos dias. Você vai buscando os exercícios e vai, então. Quando é que termina esse processo? Eu não sei, você vai indo, entendeu como é que é? Você está sempre nesse processo de iluminação. E não é uma questão de uma espiritualidade vinculada à moral, isto é, como eu me comporto diante de Deus, a forma de eu viver. Lá estavam eles, preocupados com uma espiritualidade que não tocava os seus dias, a sua forma de viver, e uma espiritualidade baseada no esforço humano, processual, buscando gurus e guias, e achando que um dia chegaria em algum lugar. Naquele dualismo onde pecado não era trabalhado, não era considerado, porque a matéria é algo a ser desconsiderado, o pecado é algo que você faz no corpo, o corpo é matéria, não importa muito. Mas vem o apóstolo Paulo e diz que Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Paulo diz o que aqui? Paulo diz que houve um transportar de uma vez por todas do reino das trevas para o reino
da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou. Não é que você está sendo transportado. E com um pouco mais de exercícios espiritualistas, e com mais um guru, mais um esforço seu, quem sabe um dia você chega lá nesse reino da luz. Por enquanto você está saindo, está no processo. Não, Ele já nos transportou, nos resgatou, nos transportou. Esta obra plena de Jesus Cristo. Ele diz, Ele nos tornou dignos de participar da herança. É interessante a palavra herança, muito usada já no Velho Testamento, quando falava de Israel recebendo a terra prometida, e então as pessoas, membros da nação de Israel, recebendo a sua terra, a sua porção de terra, a sua herança, a sua porção. E agora é aplicada a nós em Cristo Jesus, não um território físico, um terreno, mas uma porção que é nossa no reino espiritual em Cristo Jesus. E diz aqui então que Ele nos tornou dignos. Nós não éramos dignos de termos a nossa morada no reino da luz, mas Ele nos tornou dignos, não os nossos esforços, não nossos exercícios espirituais, não os gurus com as suas técnicas da respiração, não. Ele, no seu poder e graça, nos tornou dignos de termos uma morada no reino dele, e Ele nos transportou para lá, nos resgatou das trevas, nos colocou lá, fato consumado, isto é, resolva sua iluminação em Cristo. Somente nele há resolução. Feito, realizado, porque é o poder de Deus em Cristo e não o poder humano. É obra de Deus. Agora note bem que aqui também ele diz: temos a redenção dos pecados. Temos a redenção dos pecados. Problema. Qual é o problema do ser humano? Qual é? Por que as coisas não vão bem? Por que o ser humano não está girando redondo? Por que ele está cheio de enrosco? Por que a sociedade está complicada? O indivíduo complicado, a sociedade complicada, um mundo esquisito em que vivemos. Por quê? Qual é o problema? É um rompimento com Deus e um viver, então, à parte de Deus, contra Deus, do jeito humano. E nós vivemos, então, de uma forma que é contra Deus. Isso chama-se pecado. E aí ele vai dizer que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, porque nós temos a redenção de pecados. Não é que nós precisamos apenas sentir um pouquinho melhor emocionalmente com alguma técnica. Há um problema moral, de culpa, de distância, rompimento de Deus, que nos faz o maior dos males que vivemos e temos em nós. Mas aí, nessa situação toda, ele diz que aqueles crentes, discípulos de Cristo em Colossos, a igreja, os santos e fiéis irmãos em Colossos, a quem ele escreve, tem uma experiência interessante. Ele diz que algo já foi realizado e finalizado. Ele dá graças a Deus, ou diz, nós devemos dar graças a Deus, melhor dizendo, porque Ele nos tornou digno. E a força do verbo aqui para nós é assim, no original é mais forte ainda, o tempo de verbo que eles têm. Esse tornou, isto é algo que foi realizado, já foi realizado no passado, e tem um efeito, permanece no presente e continua. Nos tornou dignos de receber a herança, o reino da luz. E diz mais, a mesma força do verbo, nos resgatou. Lá atrás, quando conhecemos a Cristo, Ele nos resgatou, naquele momento que entendemos o poder da obra de Cristo na cruz por nós, pelos nossos pecados. Ali Ele nos resgatou do domínio das trevas. Deus arrebentou o cativeiro do diabo e das trevas e nos tirou de lá. Dá um pontapé na porta e nos agarrou. E nos tirou daquele reino das trevas, louvado seja o Senhor. Isso já foi feito, e nós permanecemos resgatados. E outra vez, o verbo na mesma força, e transportou-nos para o reino do seu Filho amado.
nos transportou, Ele já nos transportou. Não é que Ele vai nos transportar, não é que Ele está nos transportando, não é que um dia Ele vai nos transportar, isso já foi feito. Então, meu irmão, ilumine-se em Cristo, resolva a sua iluminação em Cristo. Você que ainda não conhece, conheça e saia desse tatear e não saber onde está indo, e abraçando tudo que aparece à sua frente, e continua em trevas, e conheça a luz de Cristo, porque ela é luz de verdade, porque a luz de verdade resolve de uma vez por todas. Que situação maravilhosa é a nossa em Cristo. Tudo realizado, tudo finalizado. E aí há o verbo no presente, condição definitiva, condição que permanece sempre. Falando daquilo que Ele fez em Cristo, aí Ele diz o que sobre Cristo? Em quem? Em Cristo temos a redenção dos pecados. Você ouviu? Temos. É posse já, não é um dia. Talvez você precise fazer mais umas esmolinhas, você precisa fazer mais umas orações, está faltando mais uma meditação, precisa mais um guru. É um exercício da respiração, você já está fazendo? Ainda não, precisa este. Depois você precisa fazer a terapia, quem sabe, da cosquinha. E assim vai, uma porção de coisas. Quem sabe um dia você chega lá, não, meu irmão, o problema é o pecado, distância de Deus, moral. Isto foi coberto na cruz. Então nós temos a redenção. O que é redenção? É você, a palavra usada para você libertar um escravo naqueles dias. Aforria, emancipação pelo pagamento de um valor. O pecado, as trevas nos dominavam, eram escravos disto. Por isso, longe de Deus, nas trevas, mas no poder da cruz, Cristo morreu a morte, tudo pagou, é o nosso resgate, a nossa redenção, e Deus então invadiu o império das trevas, nos tirou, nos colocou então no reino da luz, e então nós somos aqueles que fomos resgatados, redimidos para sempre. Louvado seja o Senhor. Nada que vai ser feito é feito de uma vez por todas por Deus, Deus mesmo em Cristo. Por isso é perfeito, é definitivo, é poderoso, é eficaz, é suficiente. Deus conosco em Cristo. Ilumine-se em Cristo, resolva a sua iluminação em Cristo. Se você não resolver em Cristo, você não vai resolver nunca em lugar nenhum. E continuará em trevas, tateando, procurando, buscando, à mercê de toda e qualquer última ideia e modismo que bate aos seus ouvidos. E vai se arrastar para tudo que é lado. E nunca chegar lá. E a paz com Deus nunca há de chegar. Mas louvado seja o Senhor pela obra dele em Cristo. Iluminação resolvida. Eu conheço a luz. Eu conheço a luz. Os gnósticos falavam muito em luz, esse dualismo de trevas e luz também. Mas isso não é só a propriedade deles. A palavra de Deus usa muito a figura da luz. Isaías, séculos antes de Cristo, falava, por exemplo, de Israel ter sido levantado como nação para ser uma luz para as nações. Isaías 51. Uma luz para as nações, porque eles apresentariam o Deus vivo, eterno para o mundo. Vem Jesus através de Israel e faz isto. Jesus vai dizer o quê? Eu sou a luz do mundo. Evangelho de João capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Mas é preciso tomar cuidado. O apóstolo Paulo escreve também uma outra carta à igreja que estava na cidade de Corinto, na Grécia. 2 Coríntios, a segunda carta dele na palavra de Deus, capítulo 11. E ele fala de Satanás, de Lúcifer. E ele diz algo tremendo ali, falando do poder da decepção, da ilusão, do engano, da confusão, muito usado pelo maligno. Ele diz
que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar a muitos. É preciso tomar cuidado. Nós recebemos a ideia do diabo, Satanás, muito de uma figura da Idade Média, aquela figura horripilante, com chifres, rabo, um garfo enorme na sua mão, feio. Bem, quem iria atrás do diabo se ele aparecesse assim? Talvez uma meia dúzia. Mas ele não vem assim. Ele se transforma em anjo de luz, uma luz falsificada. Fala-se muito em luz e iluminação. A nossa prezada atriz aqui falou muito em iluminação. E falo. Mas a declaração de Cristo é esta: eu sou a luz. Você ouviu? Ele não falou eu sou uma das luzes. Eu sou a luz. Todos nós falamos a língua portuguesa e sabemos a força do que está aí. Exclusiva, única. Nos resgatou, nos transportou, nos tornou dignos. Temos a redenção. Resolva de uma vez por todas em Cristo. Ilumine-se em Cristo. Mas lá está Epáfras conversando com o apóstolo Paulo, naquela prisão domiciliar. E ele começa a contar a sua obra lá. Pregou o evangelho. Pessoas se converteram em Colossos. A igreja surgiu. Mas vem agora este movimento querendo abraçar o evangelho e tomá-lo para si, esse movimento espúrio, o embrião do gnosticismo, e transformar tudo. E eles começam a ouvir possivelmente algumas coisas assim: vocês ouviram de Epáfras, sim, muito bom, mas vocês precisam continuar e avançar um pouquinho mais. O que vocês ouviram de Epáfras foi o conhecimento inicial. Agora nós, os mestres aqui, temos os níveis, os passos mais avançados, mais acima. E vocês então precisam continuar essa peregrinação esotérica e precisam ir além do que vocês receberam de Epáfras. Epáfras pregou a Cristo crucificado, redenção e também perdão dos pecados. Bem, isso é um passo inicial. Vamos mais longe. O apóstolo Paulo escreve a eles que ele não cessa de orar e pedir que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E quando ele usa a palavra aqui, conhecimento, a palavra gnoses é muito usado para falar dos movimentos esotéricos, nova era. A palavra do grego, que quer dizer conhecimento, mas quando ele usa conhecimento aqui, ele usa gnosis com mais uma preposição que dá a ideia do conhecimento abrangente. O que ele está dizendo para eles é que Deus em Cristo é a vontade de Deus, e esse é o conhecimento pleno que eles precisam. E esse somente. Não é mais isso, e mais aquilo, e mais aquele outro. E quando ele fala do conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual, ele está dizendo que a espiritualidade não é isso que estão dizendo aí. Essa especulação e essas viagens extrasensoriais até, é o conhecimento do que? Da vontade de Deus. E a vontade de Deus é a obra dele em Cristo, na vida de vocês. É isto que vocês precisam. Então ele está dizendo a eles o que? Se há algo no qual vocês precisam crescer, e eu oro e peço, é que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ilumine-se em Cristo, cresça na iluminação de Cristo. Nós já fomos resgatados, fomos transportados para o reino da sua luz, temos a redenção, o perdão dos pecados. E agora, o quê?
nós crescemos nisto, nos firmamos mais nisto, apreendemos mais nisto, queremos ter a plenitude da luz Cristo em nós, e não somar outras coisas. É isto que o apóstolo Paulo diz a eles: cresça na iluminação em Cristo. É interessante, há algo processual aqui, mas não no sentido de encontrarmos a luz, mas sim de crescermos nessa luz, de nos apropriarmos mais daquilo que Deus tem para nós aí, que nós ainda não entendemos, estamos ainda, quem sabe, num estágio bem infantil, e Deus tem coisas maravilhosas para nós na luz de Cristo, e por isso nós queremos crescer, aprender, entender mais daquilo que Deus tem para nós em Cristo, a nossa luz. Há então um conhecimento a focar, não é ficarmos dando tiro para todos os lados ou lançando nosso anzol para todo tipo de lago e peixe, não. É conhecer a Cristo, a vontade de Deus e a plenitude de Cristo. É este crescer na iluminação em Cristo, cada dia mais e mais. O cântico diz: mais de Cristo eu quero ter, mais de Cristo em minha vida, mais dessa luz, mais desse reino ao qual eu já pertenço, mais dele em mim, na minha vontade. Ilumine-se em Cristo. Você já se iluminou em Cristo? Quem é a sua luz? Quem é a sua luz? Você já foi resgatado dos seus pecados pelo perdão de Cristo na cruz? Já chegou a esse ponto na sua vida? De confissão, arrependimento, de clamor pelo perdão gracioso que você não pode comprar nem merecer. Já rompeu na sua vida a grande libertação, tirando você do reino das trevas, colocando no reino da luz, do seu Filho amado. Já aconteceu, que Deus faça isso na sua vida. Ilumine-se em Cristo. A espiritualidade, a tal da espiritualidade tão falada em nossos dias, totalmente desligada, desconectada da questão do pecado, da ética. Esse dualismo, dois mundos, o espiritual e o que eu vivo e faço, não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas dessa especulação etérea, abstrata, que não toca muito a minha vida. As pessoas vivem a vida mais imoral possível. Muitos da mídia vivem, estão cheios de espiritualidade, estão todos buscando gurus. O que nós vemos é uma grande treva. O apóstolo Paulo diz que ele ora para que eles vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando, crescendo, sendo fortalecidos e dando graças. Há uma dinâmica, há um desenvolvimento aqui que deve se dar em nossas vidas. Crescermos em Cristo a fim de darmos frutos. E mais do conhecimento da vontade de Deus. Estarmos frutificando em boas obras, diz ele. E nos fortalecendo no poder de Deus, da sua glória, não no poder humano. E aí experimentando então isto com paciência e alegria, perseverança. Mas em tudo isto, o que ele quer ver é uma maneira digna do Senhor. Viver de maneira digna do Senhor. A expressão traduzida aqui como viver de maneira digna, a palavra, o verbo viver em particular, é literalmente andar. O apóstolo Paulo usava muito para viver o verbo andar em volta. Peripatel, é falado que o filósofo Aristóteles era um filósofo peripatético, porque ele ensinava andando. Os alunos vinham junto, atrás dele, e ele ensinando, andando lá nos lugares em Atenas, na antiguidade. Andando. Então o apóstolo Paulo traz a ideia de viver para uma coisa muito concreta.
ele prefere usar a figura do andar. Vocês, aqui traduzido por viver, vocês vivam, está correto, mas seria literalmente que vocês andem de maneira digna, onde vocês forem. De maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo e não desagradá-lo. A luz de Cristo, quando toca uma vida, toca ela totalmente, seja lá na área espiritual, seja na área física, modifica o viver. Não é um negócio para você ter uma viagem abstrata, espiritualista. É algo que muda a minha forma de ser e viver. Eu creio que uma das coisas mais tristes desse grande movimentão evangélico no Brasil hoje é que a gente sente pouco impacto no modo das pessoas viverem e causa pouco impacto, então, no modo da nação viver. Há muita conversa espiritual sobre isso, aquilo que Deus faz por nós, mas nenhum impacto moral na forma de viver e de andar. Propósito, há um propósito aqui. O propósito é o quê? Vivermos de maneira digna, andarmos de maneira digna. O ensino da luz de Cristo que o apóstolo pregou e aqui reforça é algo muito prático que há de descer sobre nós. A verdade é que há o reino das trevas e há o reino da luz. Reino diabólico, destruidor, e o reino do Filho amado, e depois então o reino de Deus. Espiritualidades daquele que se transforma em anjo de luz, uma falsificação porque não é a luz, traz uma série de confortos nas espiritualidades que oferece, mas as pessoas continuam vivendo uma vida devassa, imoral, a família está sofrendo, está destruída, as pessoas estão complicadas. Quase toda semana leio sobre uma personalidade da mídia americana que morreu de overdose. Você anda por aí, você sabe como estão as coisas. Nós vimos aí o carnaval, você vê como é que estão as coisas. Todos estão na luz, Salvador toda vive na luz, está cheio de espíritos de luz lá. Como é que está a família? Como é que está a pessoa? Como é que está a sociedade? Alguém aqui atribulado em alguma área da sua vida? Este é o reino das trevas. Vem trazer destruição. Vem trazer aquilo que vai lhe arrebentar aqueles que estão à sua volta através de você. É preciso sair desse reino das trevas e o reino da verdadeira luz. Eu sou a luz do mundo. Ser transportado para lá. Há alguém aqui nas trevas do vício, da desonestidade, da corrupção, da mentira. Há alguém aqui nas trevas, no âmbito familiar, dentro de casa. A forma de falar, de agir, de olhar o outro, dentro do próprio lar. Reino das trevas, que escraviza e domina. Se Deus não entrar e não arrebentar a porta e não o tirar de lá, você fica escravo e dominado. Olha para Cristo, clame pela luz, ilumine-se por Ele, vá para o reino da luz, experimente algo novo, uma forma de andar digna do Senhor. Construtiva, eternamente construtiva. Preste bem atenção, você, meu irmão em Cristo e minha irmã em Cristo. Há um propósito para esta vida digna do Senhor, para que possamos agradá-lo. Uma forma de viver que agrada o Senhor. Ilumine-se em Cristo. Ilumine-se. Comporte-se iluminado em Cristo. Uma maneira digna de viver, digna do Senhor. Uma maneira de andar que é digna do Senhor. Comporte-se
iluminado por Cristo. Aquilo que eu sou, falo, na minha casa, fora da minha casa, ao lidar com entretenimento, ao lidar com dinheiro, ao lidar com o trabalho, sempre iluminado por Cristo. Cristo, a luz, ilumina os meus atos e comportamento. E me mostra o caminho, me mostra a direção, sempre. Ele é a minha luz, é a luz da minha ética, da minha moral, do meu comportamento. Ilumine-se, ilumine-se por Cristo. Você já foi iluminado? Já foi iluminado por Cristo? Ilumine-se definitivamente em Cristo, através do resgate pleno do pecado realizado por Ele na cruz. Portando-se então em seguida iluminado por Ele, e assim agradando a Deus. Nada como ter paz com Deus. Você já foi iluminado? Você está na luz de Cristo? Quem é a sua luz? Eu leio esse texto e vejo Paulo trabalhando na questão do reino da luz, combatendo a iluminação lá, estranho ao evangelho, a iluminação falsa daquele que se transforma em anjo de luz. Lembrei-me da historinha que meu pai me contou. A família tinha um pet diferente, um macaquinho, tipo um sagui. Isto no hemisfério norte do inverno rigoroso. E no finalzinho de uma tarde de inverno, quando o sol ia embora muito cedo, o macaquinho desapareceu. E a família se deu conta que estava descendo, a temperatura caindo, já muito abaixo de zero. E cadê o macaquinho? Sumiu. Enquanto foi possível, fizeram umas buscas e ninguém encontrou o macaquinho. Encontraram no dia seguinte o macaquinho morto. Onde? A meia quadra da casa havia um outdoor, bonitão. E era a propaganda de aquecedor. E havia colocado aquele outdoor, de forma muito bonita e viva, o desenho de uma fogueira. E colocaram iluminação especial, e à noite aquilo ficava muito vívido. E o macaquinho perdido, sentindo um frio tremendo, em busca de calor e luz, não sabendo voltar para casa, foi e se encostou na fogueira do outdoor. E lá morreu, pereceu, congelado. Deus abra os seus olhos, e isso não aconteça espiritualmente com você, e você conheça a luz de Cristo e seja aquecido eternamente. Vamos orar, vamos à presença do Senhor. O que é que Deus fala ao seu coração nesta noite? Você está iluminado por Cristo?